Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os recursos que você precisa para começar a trabalhar com 3D. Mas antes de irmos pro vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder nada que acontece aqui no nosso canal. Então bora lá! Bom, muita gente fica se perguntando o que é necessário para você iniciar hoje com o trabalho 3D. O que é necessário para você virar um artista 3D? E de cara eu já posso te dizer que acaba que é um serviço que é muito mais barato do que qualquer outra faculdade que você for fazer. Por exemplo, se você cursasse hoje odontologia, você precisaria de um recurso extraordinário para você montar um escritório, para você montar um consultório, para você ter uma cadeira de odontologia, para você ter os materiais para você conseguir trabalhar sendo dentista, por exemplo. Com o 3D, não. Você sendo artista 3D, primeiro, já falei em outros vídeos aqui que você não precisa de uma formação, então você não precisa formar em arquitetura. E o segundo ponto, a primeira coisa que você vai precisar é de um computador. Acontece que, ao contrário do que muita gente pensa, você não precisa de um computador ultra potente para iniciar o seu trabalho em 3D. Eu vou contar como que aconteceu comigo mais ou menos, tá? Então muita gente fala assim, não, você precisa de um setup extraordinário para começar a fazer 3D, mas não. É claro que se você tiver uma grana para investir em um bom computador e um setup muito bom, isso vai facilitar muito a sua vida, mas não é a regra, né? Normalmente é a exceção de quem começa a trabalhar com 3D. Quando eu comecei a trabalhar com 3D, por exemplo, eu trabalhava com um notebook da Dell, mais ou menos, ele custava em torno de R$2.500, R$3.000 no máximo, era um i7 na época, e eu consegui começar a trabalhar com 3D com esse notebook. E aí o que eu comecei a fazer? Como eu tinha em mente que eu queria continuar fazendo isso por algum tempo, todo o dinheiro que eu fazia trabalhando com 3D, eu juntava para poder comprar um computador de mesa, para comprar um desktop. Porque a gente sabe hoje que um desktop, ele vai ser muito melhor para você trabalhar com 3D hoje do que um notebook. A não ser que você invista em uma máquina, um notebook muito potente aí, para você começar a trabalhar de forma mais confortável. Então o que eu fazia? Eu vendia minha imagem 3D e eu juntava esse dinheiro pensando já em investir em um setup mais legal aí. O que a gente sabe, e ao contrário de que muita gente aí acredita, é que não importa a máquina que você trabalhe, importa quem está por trás dela. Se você conseguir otimizar o seu tempo, se você conseguir trabalhar bem o software que você trabalha, por exemplo, eu trabalho com SketchUp, com V-Ray, então se você consegue otimizar o seu tempo de render, o seu tempo de 3D, não importa o computador que você está utilizando. Obviamente que uma máquina mais inferior vai demorar um pouco mais do que se você tiver uma máquina mais potente de ficar pronto o seu render, mas a qualidade dele vai ser exatamente a mesma. Então o conselho que eu dou para você que tá sem grana, que tá sem recurso, começa com o que você tem. Começa a juntar o dinheiro aí, começa a vender os seus 3Ds para você conseguir comprar um computador melhor, um notebook melhor. Mas, por exemplo, se você conseguir juntar aí em torno de 8.000, 7.000 reais, você já consegue montar um computador que você vai trabalhar de forma muito confortável. Hoje em dia a gente tem notebooks que atendem bem a isso aí, alguns notebooks da Dell que custam em torno de 9.000, 10.000 reais. O preço de computador, na verdade, nessa época não está muito favorável para a gente começar a comprar as peças, mas se você tiver um notebook mediano aí, um i5, você já consegue começar a trabalhar com 3D. Isso nunca vai ser uma desculpa para você ficar adiando, ficar procurando um tempo lá. Será que quando eu vou conseguir começar? Não é uma desculpa. Começa com o computador que você tem, que você, a depender do software que você trabalhe, você vai conseguir aí começar com o seu 3D, tá? O segundo ponto que você precisa o segundo recurso que você precisa investir para trabalhar em 3D é justamente o software que você vai trabalhar. A gente sabe que existem muitos softwares que você consegue de uma forma mais fácil conseguir trabalhar com ele, né? Você vai entender o que eu tô falando, mas o ideal é que você compre as licenças de cada software. Por exemplo, se você trabalha com SketchUp hoje, você sabe que o SketchUp ele tem atualmente em 2021, ele começou a atualizar sua licença para uma licença anual, então você não consegue fazer a compra dele vitalícia. Então você vai investir em torno de R$1.400, R$1.500 por ano para começar a trabalhar com SketchUp. Então você tem que contabilizar que todos os meses você vai tirar determinado valor para poder pagar o software que você está trabalhando, seja o 3ds Max, seja o SketchUp, seja o Corona, seja o V-Ray, não importa. Se você é um profissional 3D, você tem que ter a responsabilidade de começar a pagar esses softwares aí. Então assim, de início a gente sabe que normalmente não é possível a gente começar, mas coloca na sua cabeça que como você vai ganhar dinheiro com isso, é importante que você comece
comece a guardar um recurso para você começar a pagar esses softwares aí. O terceiro ponto que você vai precisar para começar a trabalhar com 3D, para ter o recurso aí investido, é comprar texturas de alta qualidade. A gente sabe que a gente encontra textura no Google, encontra textura em alguns sites, mas se você ficar dependendo dessas texturas gratuitas, talvez você não consiga ter um resultado muito satisfatório sendo artista 3D. Então existem alguns sites que você pode investir dinheiro aí, em que você compra esse pacote de texturas ou paga um valor mensal em que você vai poder ter acesso a essas texturas aí todos os meses para poder atender os seus clientes aí. Então quando ele falava assim, eu preciso fazer um deck amadeirado, você vai ter aquela textura daquele deck em alta resolução, em que você comprou, em que você pagou por aquilo e você consegue trabalhar aí com as características PBR dos materiais, né? E se você já conhece um pouco do 3D, você sabe do que eu tô falando. Então aquele displacement, aquele bump, aquele diffuse que você vai conseguir ter de uma qualidade muito maior, tá? Então, se atente aí a você procurar alguns sites que você possa fazer uma assinatura mensal ou você possa comprar um pacote de forma que você tenha ali um acervo de texturas a seu favor ali para você conseguir um resultado legal. Outro ponto que você vai precisar investir, e a gente sabe, é em blocos de 3D. A gente sabe que se você trabalha com SketchUp, existe lá o 3D Warehouse, que é uma comunidade de blocos que as pessoas colocam blocos todos os dias, onde você pode estar baixando, as marcas colocam blocos. Então, se você vai colocar, por exemplo, uma torneira da Deca, a própria Deca vai lá no 3D Warehouse, ele bota o upload lá da torneira que lançou ontem, que lançou anteontem. Então a gente tem um acervo muito grande. Acontece que se você trabalha com 3D há algum tempinho aí, você já percebeu que muitos blocos deixam a desejar. Então, às vezes, a gente tá ali procurando um bloco de um sofá específico, a gente não consegue encontrar em uma qualidade boa. O que é um bloco em uma qualidade boa? É aquele bloco que a gente tem várias faces, aquele bloco que a gente consegue ter uma modelagem mais realista. Então, se tratando de uma almofada, as dobras da almofada, ela se encaixa perfeitamente ao sofá, não aqueles blocos quadrados. E quando a gente trabalha com 3D Warehouse, a gente vê que tem muito bloco que deixa a desejar. Uma dica que eu vou deixar para vocês aqui, já vou aproveitar no vídeo, se você continua trabalhando com 3D Warehouse, procure os blocos em inglês. Normalmente, quando a gente procura em inglês, a gente tem uma gama de blocos em melhor qualidade, tá? Você pode filtrar lá também por likes, procurar em outros idiomas, ao invés de você ficar preso lá só no português, tá? Mas diante disso, se você é um artista 3D, é interessante também que você tire um recurso para você conseguir comprar uma biblioteca legal aí de blocos. Se você trabalha com 3D com o 3ds Max, tem as bibliotecas de vegetação, que é do Max Tree, certo? Então você vai poder investir um valor, e a gente sabe que não é um valor tão barato assim, mas se você compra ali aquela biblioteca de blocos, você acaba facilitando a sua produtividade, e tem muitos blocos que já vem configurados, você não precisa configurar de novo, então você consegue um único bloco atender vários clientes, e aí você começa a montar a sua própria biblioteca. Então, em resumo, seria você ter um bom computador, um bom setup aí que você pode ir construindo aos poucos, você comprar as licenças dos softwares, você ter uma assinatura aí de um site para texturas e você ter uma assinatura ou comprar um pacote de blocos. O conselho que eu vou deixar para você, normalmente a gente fala, mas eu não tenho grana para poder comprar tudo isso e tal. Então, às vezes a gente fica se perguntando onde é que eu vou tirar dinheiro para isso. Uma coisa que funciona bastante é você tratar esses recursos que você vai precisar como se fosse, eu vou dar uma analogia aqui, como se fosse o seu dízimo, por exemplo. O que você vai fazer? Todo trabalho que você vender, 10% você vai guardar para quando você precisar comprar um bloco, para quando você precisar comprar o seu software, você ter ali em caixa um recurso para investir. Então não é um dinheiro que você vai tirar do seu próprio bolso. Você vai vender um 3D e se você vender lá o seu 3D de R$1.000, R$100 você vai guardar lá no banco, você vai guardar no seu caixa lá, para quando você precisar, você acabar comprando e investindo no seu trabalho, porque querendo ou não, tudo isso é um investimento. Então eu garanto para você
que não é coisas absurdas, que você não precisa ter recursos absurdos para você começar a trabalhar com 3D. Se você quiser começar a trabalhar hoje, você consegue com aquilo que você tem e com muitos blocos gratuitos que você consegue aí. À medida que você for fechando os trabalhos, você vai aprimorando a sua biblioteca, você vai aprimorando o seu software e você vai aprimorando os recursos, o seu setup, aquilo que você tem para poder oferecer aos seus clientes. Se você começar a fechar clientes maiores, você vai até sentir a necessidade de você investir em todas essas coisas que eu acabei de falar, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu deixei aqui para você começar a trabalhar com 3D, os recursos que eu citei aqui que pode ajudar você a começar hoje a trabalhar com 3D. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comenta aí o que você achou, uma sugestão e encaminha já para seu amigo que tá precisando ouvir isso aqui. Não se esqueça de ativar o sininho, porque toda segunda-feira e sexta-feira às 17 horas tem vídeo novo no canal. Então valeu!